Número 5. De que forma o poema visual Pêndulo utiliza a folha em branco para construir o texto? Resposta. As palavras do poema são dispostas no papel de modo a sugerir a imagem de um pêndulo em movimento, vírgula, e a parte branca da folha contribui para que essa imagem seja inferida pelo leitor. Né? São dispostas no papel, quer dizer que elas são colocadas no papel. Contribui para que essa imagem seja inferida pelo leitor, ou seja, para que o leitor ele consiga deduzir essa questão da folha em branco, né? Da parte em branco, para que o leitor consiga deduzir o sentido disso, ok? Então, fechamos a correção também desta página. Próxima, página 73, número 6, letra A. A imagem que você escolheu lembra o quê? Uma resposta pessoal aí. Vamos lá. A imagem A lembra o símbolo do infinito, ok? E B lembra uma estrela, ok? Então, fechamos a correção. Só relembrando para a próxima semana das páginas 76 a 79, sendo a 77 somente a letra B. Só que antes de a gente fechar, eu preciso esclarecer algumas coisinhas. Vamos lá. Na página 78, a gente está trabalhando denotação e conotação. O que vem a ser isso? Aqui no quadrinho, né, esse rosinha aqui, essa mão aqui do lado esquerdo, diz o seguinte. Lá em cima, primeiro diz o seguinte: a língua é muito dinâmica e com isso as palavras podem adquirir diversos sentidos de acordo com o contexto em que são empregadas. O que isso quer dizer? Que uma palavra, ela pode ter um sentido diferente, tá? Dependendo do seu contexto. Por exemplo, a palavra manga, né? O substantivo manga. Eu posso dizer assim, eu comi uma manga hoje. Eu sei que essa manga que eu tô falando é a manga fruta. E aí eu posso falar, a manga da minha blusa está rasgada, por exemplo. Deixou de ser a manga fruta e passou a ser manga da camisa. Então, o que eu quero dizer? Que uma determinada palavra, ela pode ter sentidos diferentes conforme o contexto em que ela se encontra. Ou seja, conforme... como eu posso dizer? Dentro de um limite de comunicação. Ou seja, dentro de um contexto. O que seria o contexto? É um limite dentro do qual ocorre uma comunicação. O contexto de sala de aula, por exemplo, é um. O contexto que eu estava falando aqui era referente à fruta, o outro contexto que eu estava falando era referente a vestuário. Tá? Então, a mesma palavra ela pode ter sentidos diferentes conforme o contexto em que ela está inserida. Tá? E aí ele prossegue aqui do lado esquerdo e diz o seguinte: quando uma palavra ou expressão empregada em um texto apresenta em sua maioria um sentido dicionarizado ou literal, ou seja, o sentido dicionarizado é o sentido que está dentro do dicionário, tá? E literal é aquele que corresponde à realidade, tá? Um sentido dicionarizado ou literal, ela está no sentido denotativo e por isso recebe o nome de denotação. Denotação, então, nada mais é do que a palavra no seu sentido real, né? Eu utilizo aquela palavra e aquela palavra ela está dentro do dicionário apresentando aquele sentido, ok? E a segunda parte diz o seguinte: quando uma palavra apresenta diferentes possibilidades de sentidos, dependentes do contexto de uso, ela está sendo empregada no sentido conotativo. E esse uso recebe o nome de conotação. Então, o sentido conotativo é o sentido chamado de figurado, ou seja, é o sentido de figura, né? Figurado é a ideia de figura. Aqui ele diz o seguinte, que ela apresenta possibilidades de sentidos diferentes. Então, a conotação nada mais é do que o sentido daquela palavra que não está no dicionário, ok? Leia um trecho aqui na questão de número 2, só pra gente conseguir visualizar com mais facilidade. Leia um trecho da canção Chique Chique. Eu vi o cego dando nó cego na cobra. Vi cego preso na gaiola da visão. Com quais sentidos as palavras em destaque foram apresentadas? Eu vi o cego dando nó cego na cobra. A palavra cego no primeiro, e aí na segunda parte, vi cego preso na gaiola da visão. A palavra cego,
aí é a resposta, ok? Mas é só pra eu conseguir explicar. A palavra cego no primeiro e no segundo verso, tá? E olha só, percebam que a palavra cego que eu tô falando não é cego e nó cego, não. Tô falando do primeiro e do segundo verso, ok? Então a palavra cego no primeiro e no segundo verso está empregada referindo-se a pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. Então eu tô trabalhando o quê? Com a denotação. A expressão nó cego refere-se a um tipo de nó que é difícil de ser desfeito. Então, nó cego aqui, na verdade, essa palavra aqui, ela deixou de ser o sentido literal que está lá no dicionário e passou a receber um outro sentido, ok? Qual o sentido? De ser difícil, de ser é um nó difícil de ser desfeito. Quando ele fala, eu vi o cego dando nó cego, é um nó que, que é difícil de ser desfeito. E aí, esse cego aí passou a ter um sentido conotativo. Por quê? Porque a gente não vai encontrar cego com o sentido de ser difícil, de ser desfeito. Não, esse não é um sentido literal, não é o sentido que está no dicionário, por isso é o sentido conotativo, tá? Agora, cego, a palavra cego se refere a alguém que não enxerga. É um sentido real da palavra. Então, esse sentido real, ele tá dentro do dicionário. Logo, é uma linguagem denotativa, tá? A gente tá trabalhando com a denotação, ok? Aqui ele nem chega a perguntar. Deixa eu ver se depois, aqui nas... não, ele pergunta na página 79, logo no número 3... Ele pergunta a diferença aqui se é conotativo ou denotativo, ok? Então tentem fazer e eu corrijo na próxima semana, ok? Um beijo.